Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo, e o capítulo proposto para a leitura de hoje é Isaías 20. E hoje eu vou ler este capítulo na Bíblia Sagrada com reflexões de Lutero. Essa aqui é uma Bíblia cuja tradução é a Almeida Revista e Atualizada. Isaías 20 é um capítulo bem curtinho aqui do livro de Isaías, com apenas 6 versículos, tem como título Profecia do cativeiro dos egípcios e dos etíopes. E o versículo 1 começa da seguinte forma: No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Assíria, veio a Asdod e a guerreou e a tomou, nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. Assim ele o fez, indo despido e descalço. Então disse o Senhor: Assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Assíria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores desta região dirão naquele dia: Vede, foi isto que aconteceu àqueles em quem esperávamos e a quem fugimos por socorro, para livrar-nos do rei da Assíria. Como, pois, escaparemos nós? Leitura de Isaías capítulo 20. Preparei aqui alguns comentários relacionados a este capítulo. O primeiro deles aqui na Bíblia de Jerusalém. Tem comentários relacionados ao capítulo 20. O primeiro deles que eu separei aqui que diz o seguinte: Azoto, cidade filisteia, foi tomada por Sargão II em 711. A cidade havia se rebelado por instigação do Egito, e este acontecimento teria dado a Isaías ocasião de anunciar a vitória assíria sobre o Egito. Este passo é de tradição a respeito de Isaías, como os capítulos 36 a 39, mas não se encontra no livro dos reis. Outro comentário aqui interessante é que o capítulo 20 é a única profecia em ação a ser atribuída a Isaías. Pelo contrário, Jeremias e Ezequiel empregam frequentemente este modo de pregação. Esse aqui, comentários da Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Estudo NTLH traz aqui um comentário relacionado ao capítulo como um todo, que diz que antigas inscrições assírias registram que, entre 714 e 711 a.C., vários países se revoltaram contra a dominação assíria, apoiados pelo Egito. Ao que parece, foi nessa situação que Isaías encenou, entre aspas, sua mensagem profética, andando meio nu e descalço durante 3 anos. Como de costume, Isaías era contra qualquer aliança militar, preferindo levar o povo a confiar apenas na aliança de Deus com o seu povo. Aqui tem um comentário também relacionado ao versículo 3, que diz o seguinte: como um sinal e aviso. Os atos simbólicos dos profetas, como andar meio nu e descalço, colocar uma canga de madeira no pescoço, entre outros, eram uma maneira de encenar ou representar concretamente diante das pessoas aquilo que as palavras do profeta diziam que estava por acontecer. É bastante provável que essa mensagem encenada por Isaías tenha influenciado o rei Ezequias do reino de Judá, que acabou desistindo de fazer parte da aliança militar contra os assírios. Aqui na Bíblia King James atualizada, também é um comentário relacionado ao capítulo 20, que diz que este é um epílogo dos capítulos 18 e 19. Do mesmo modo que o capítulo 16, versículos 13 e 14, é a conclusão dos capítulos 15, 1 a 16, 12. Tartã era o título do comandante e chefe do exército assírio, relato de 2 Reis 18, 17. Asdob, uma cidade dos filisteus, que tomou a liderança na rebelião contra os assírios, descrita no capítulo 14, versículo 32, e a invasão geral que a rebelião provocou
atingiu Asdod em 711 a.C. E por fim, aqui na Bíblia King James 1611, comentário relacionado ao versículo 1, diz que os eventos narrados nesse versículo ocorreram entre 713 e 711 a.C. Sargon II atacou a cidade filisteia de Asdod, depois que o seu rei Azuri se revoltou. Azuri provavelmente pensou que o Egito, governado por Shabaca, proveria ajuda. Os assírios depuseram Azuri e colocaram seu irmão Ahimete no trono. Mas Ahimete foi deposto por uma pessoa chamada Yamani, e assim Sargon teve de voltar. Yamani fugiu para o Egito, no entanto, sob ameaça assíria, o Egito entregou o rebelde. Isso deveria servir de advertência a outros que acreditavam que o Egito podia prover ajuda contra os seus inimigos. Com relação ao versículo 2, diz que Deus ordenou que Isaías realizasse uma ação simbólica que apoiaria o oráculo que ele proferiria. Isaías vinha usando pano de saco, símbolo de lamentação, mas recebeu a ordem para andar nu. Isso representaria a vindoura humilhação e privação do Egito. Relacionado ao versículo 5, diz que aqueles que confiavam no Egito e na Etiópia para obter ajuda contra os seus inimigos ficariam muito decepcionados. Deus era o único em quem o povo podia confiar. E finalmente, com relação ao versículo 6, o último versículo, diz que o oráculo previa que outras nações reconheceriam que o Egito era um aliado não confiável. A mensagem implícita é que Judá devia chegar à mesma conclusão. Essa daqui foi a leitura de Isaías capítulo 20 e alguns comentários relacionados a esse mesmo capítulo. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.